Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Neste programa vamos falar sobre a logoterapia e descobrir como é que ela pode ajudar-nos a reencontrar propósito, motivação interior e realização no ambiente de trabalho. As empresas vivem hoje grandes desafios, pressionadas pela criação de riqueza e pelo lucro. Mas nesse processo arriscamos esquecer o valor essencial do trabalhador. O trabalho ocupa grande parte da nossa vida e, por isso, é fundamental refletir sobre o verdadeiro sentido que ele tem. Muitas vezes o sucesso é visto somente pelo lado financeiro, deixando de lado aquilo que é humano, o lado de ser humano profundo, não é? A humanização do próprio trabalho. Mas como sempre vamos começar também este programa entregando a Nossa Senhora. Não só o tema que vamos falar, também o nosso convidado, todos aqueles que estão a trabalhar para este programa, chegar até si e rezar também por si, também pela nossa rubrica, já a seguir. Então rezemos e coloquemos tudo no coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, é isso mesmo. Vamos então falar sobre o sentido no trabalho, não é? Encontrar sentido no trabalho e na vida. Nada melhor também do que encontrar sabor no nosso dia-a-dia, não é? Vamos então para a nossa rubrica de culinária. Venha connosco. Então já estou aqui com a Nathalie. Olá, Nathalie. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E vamos então para mais uma receita rápida, não é? Nutritiva, não é? Barata. O que é que a Nathalie nos traz hoje? Sim, hoje nós vamos fazer uma salada de feijão branco. Geralmente o feijão branco se come ele quente, em preparações quentes. E aqui a ideia de também utilizar ele como uma outra opção dentro de uma salada. Também fica bem saboroso e também, pronto, traz todos os benefícios como se fosse ele quente, mas é uma opção diferente. Sim. E pronto, aqui temos todos os ingredientes que vamos utilizar. É como se fosse uma salada de tomate com feijão, digamos assim, né? Então, aqui nós vamos utilizar 500 gramas de feijão. Ou então, para quem preferir também, né? Pode comprar o feijão já cozido, né? O que vem no vidro, ou na lata. É só mesmo ver a informação nutricional, se é só o feijão cozido mesmo, se não tem outros ingredientes, conservantes, enfim. Exatamente. E pode ser ele cozido. Depois vamos usar um tomate aos cubinhos, sem pele, sem semente. Uma colher de pimenta amarelo e uma colher de pimenta verde, também cortadinho aos cubos. A salsa, o quanto baixe, quanto mais... Para mim, quanto mais é melhor, claro. Eu gosto bastante. E o sal e o azeite também a gosto. Então, assim, é muito simples, tudo isso se mistura. Digamos que o mais difícil seria cozinhar o feijão, se a pessoa for cozinhar, né? Exatamente. Eu particularmente gosto de fazer do jeito que eu gosto, né? Mas pronto, se a pessoa quiser comprar pronto... É uma opção já também. Mais fácil. Só precisa ter muito mais prático. Ali a atenção dos conservantes. Dos conservantes, e tem não alguma se torna coisa tão nutritivo, não é? Pois, e sempre é importante comprar o alimento ali que está no Nutri-Score A ou B, no máximo C. Então, isso também consegue nos direcionar a ser um alimento que tem uma qualidade nutricional melhor. E quais são os benefícios nutricionais do feijão branco? Sim, o feijão branco, ele tem, assim, entre todos os nutrientes, podemos aqui destacar que ele é uma proteína vegetal, né? Então, de repente, se a pessoa não come carne, não come, pronto, assim, alimentos, né, de fonte de carne, temos aqui uma fonte de proteína, que é o feijão branco. Também tem potássio, tem cálcio, tem os minerais que são importantes para manter a nossa pressão, né, boa, controlada. Também ele é riquíssimo em fibras. Então, se a pessoa tem algum problema intestinal, problema com desbiose, com má digestão, esse feijão ele é bom, desde que deixe ele de molho, se for cozer em casa, 12 horas antes, né? Pronto. E ele também é super rico em fibra, ajuda a controlar a glicemia, né, no sangue. E também ele é um inibidor da absorção do carboidrato. Então, ele é muito bem-vindo, muito convidado
quem às vezes eu sigo, né, que eu faço acompanhamento, eu sempre indico na dieta o feijão branco, porque ele inibe a absorção do carboidrato. Geralmente, tem pessoas até que usam suplementos, né, para poder ajudar no emagrecimento, que tem né, na composição o feijão branco. Porque ele ajuda realmente na inibição do carboidrato. Então, se você vai comer, sei lá, digamos, um pão branco, eu não indico comer isso, mas se você sabe que você vai comer isso, uma coisa branca, arroz branco, uma massa branca... Algo que não conseguimos controlar, às vezes, também não consegue controlar no nosso dia a dia. Social, exatamente. E você sei lá, vai comer um arroz branco acompanhado com feijão branco, por exemplo, esse feijão branco, ele inibe, né, ele diminui a absorção do hidrato de carbono do arroz, da massa, enfim. Então, ele também ajuda no processo de emagrecimento. Ok. E que outras combinações de ingredientes podem tornar a salada de feijão branco mais saudável e equilibrada? Sim, aqui o que a gente pode trocar, que eu acredito que às vezes as pessoas não gostem muito, né? Seja o pimento. Então, se a gente tirar os pimentos, por exemplo, podemos combinar ali azeitonas pretas, também fica muito bom. Azeitona preta, pode ser o salsão, não sei como que se fala aqui, o salsão... O aipo. O aipo, sim. O aipo também pode ser substituído pelos pimentos. Hortelã também é uma boa substituição. Mas, assim, é isso. Aqui o foco é o feijão branco. Às vezes a gente pode usar a nossa criatividade para colocar, sei lá, um atum, colocar um frango desfiado, colocar um milho, ervilha. A ervilha já não, que já começa muito... Tem muitas leguminosas juntas, né? Mas o milho, ele seria bem-vindo. Assim, é uma ideia que o feijão... Sempre tem a ideia que o feijão vai ser a base. E aí a gente pode... Variar, não é? Muito bem. Então, ficamos aqui com este indicador de que o feijão branco tem este benefício, não é? Do controle do peso, não é? Também da diabetes e da hipertensão. Isso. E, assim, é um controle do peso dentro de uma dieta equilibrada e saudável, né? Obviamente, né? Se você vai a comer... fast food e tal, e tá, né, a buscar o feijão branco. Dentro de uma dieta equilibrada, ele é super bem-vindo mesmo, ajuda mesmo. Só um adendo também, que para quem não seria indicado. Não seria indicado para quem tem algum problema renal, porque como ele tem muito potássio, aí tem que calcular essa dieta direitinho para ele não comer tanto esse feijão branco, que é uma fonte de potássio, que aí pode sobrecarregar o rim. Tem que calcular ali que quantidade pode ser ingerido, não é? Ingerido, assim, a pessoa pode comer, mas só que não em excesso, e é bom sempre sobre uma supervisão. Ok. Muito bem, Natália. Então, nós já vamos voltar para ver o progresso da nossa receita e também para a degustação. Tá bem, então. Obrigada. Até já. Então, até já também para si, mas só durante uns breves segundos, porque vamos voltar para a nossa sala de estar para falar sobre logoterapia. Então, já estou aqui com o Evaldo Costa, não é? Pós-graduado em logoterapia, membro da comunidade Canção Nova. Todos te conhecem, Evaldo. É verdade. É verdade, bem-vindo. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a logoterapia, né? A logoterapia e o sentido de vida no trabalho, que é tão importante para todos nós. Nós passamos tanto tempo no trabalho e se viver sem sentido. É verdade. O que seria, né, de cada um de nós viver essa etapa do nosso dia, do tempo do nosso dia, sem sentido na vida. É verdade. E poucos sabem da tua ligação à logoterapia. Em que momento é que vamos aqui desmistificar não é? Clarificar este tema que foi crescendo também na tua vida, não é? A logoterapia. Em que momento da tua vida sentiste o impulso de estudar este tema e o que é que te motivou para que também os nossos telespectadores entenderem a razão por que estás aqui hoje a falar sobre este tema? É verdade. Olha, a gente vai, ao longo do tempo, né, vamos nos identificando com certas coisas e vamos dando passos que isso faz parte do sentido da vida. Exatamente. Né? Bom, eu já estou em Portugal há 17 anos, né? Quando cheguei em Portugal em 2008, depois conheci a minha esposa, que é a Marta, né, que é psicóloga. E neste conhecimento que nós tivemos e também no nosso matrimônio, tudo, ela sempre partilhou comigo essa questão de que, dentro da psicologia, gostava muito
de se identificar com uma das vertentes da psicologia para poder atuar no seu campo, né, clínico, da profissão, na sua área. Exato. E ela conheceu a logoterapia através de um sacerdote, um padre que hoje é bispo auxiliar de Braga. Foi há pouco tempo instituído. Eles estudavam juntos em Lisboa e ele que falou da logoterapia para ela. Ela ficou encantada com aquilo e depois começou, né, isso quando ela estudava. Claro. E quando nós nos casamos, ela começou sempre a falar para mim da logoterapia do sentido da vida, de Viktor Frankl. Mas eu ouvia falar, gostava do tema, gostava daqueles assuntos, mas nunca, até na altura, não tinha tido nenhum interesse. O que acontece é que, há 3 anos atrás, quando nós iniciamos um trabalho com a clínica, né, ela trabalhava por conta de outro e sempre falava comigo a questão de que gostava muito de ter um gabinete para atender em psicologia clínica. E nós já havíamos pensado nisso, né? E sempre nas nossas conversas falávamos de que depois do 3º filho nós íamos dar este passo. E o que aconteceu é que as coisas foram realmente acontecendo desta forma. Ela estava grávida, né, da Sofia. E surgiu, de fato, essa oportunidade e nasceu a clínica, né, da Clínica de Psicologia Marta Faustino. E, a partir daí, ela disse assim, Evaldo, eu vejo que era bom você fazer a pós-graduação em logoterapia. Uma vez que nós trabalhamos com essa escola de psicologia aqui, com este método de trabalho no nosso serviço, era importante você fazer a pós-graduação. Então, eu procurei, né, pesquisei, encontrei uma escola no Brasil, a OVEF, que é a Associação de Logoterapia de Viktor Emil Frankl, que é uma escola chancelada pelo Instituto da Argentina e tem também, nasceu também, tem esse vínculo com o Instituto Viktor Frankl de Viena. E comecei a fazer a pós-graduação. Encantei-me logo de início. Porque a logoterapia não é algo que deve ser falado, né? Nós aprendemos muito isso. É preciso falar, é preciso divulgar, mas é preciso viver. Viver, né? sim. E o método de ensino, né, na pós-graduação justamente leva a pessoa a viver essa experiência com logoterapia. Então, eu iniciei essa pós-graduação já com Passou o quê? Uns 5 meses da pós-graduação, já comecei aqui a definir qual seria a minha área de estudo dentro da logoterapia, que era o sentido da vida no trabalho. E foi por aí, já comecei a procurar professores, ler livros e concluí a pós-graduação realmente defendendo sobre o sentido da vida, a prática da logoterapia como motivação primária para o sentido da vida no trabalho. O que é que significa encontrar esse sentido da vida no trabalho? Encontrar o sentido da vida no trabalho podemos ver da seguinte forma, né? Encontrar o sentido na vida do trabalho é encontrar o meu lugar neste mundo. Cada pessoa tem um lugar específico, tem um lugar de atuação, tem um lugar para exercer a sua vida, tem um lugar para transmitir aquilo que ela é. Então, viver uma vida com sentido no trabalho é encontrar o seu lugar. E este encontro, ele se dá com a vida. Esse encontro se dá com a vivência, com as oportunidades que surgem, com a vida que se vive. É difícil a pessoa nascer e, ao longo do seu caminho, dizer assim, eu quero ser isso. Ok, isso pode acontecer. Eu quero exercer essa profissão. Sim. Isso pode acontecer. Mas e se não acontece? Sim. A vida acaba ali? Exato. Concretizando este sonho ou não, o mais importante de tudo é a pessoa encontrar o seu espaço, sentir assim, uau, isso que eu faço, isso que eu vivo, independente daquilo que ela exerce, independente da profissão, é aqui o meu lugar. E isso basta na vida de uma pessoa. Isso é o ponto de partida para viver uma vida com sentido. Com sentido. Isso.
Como é que a logoterapia difere das demais teorias motivacionais focadas em recompensas externas? Sim, olha, as teorias motivacionais que são estudos, né, são investigações científicas de várias pessoas que vão estudando e vão ali procurando encontrar caminhos para motivar, né, para motivar uma equipe de trabalho, motivar... Sim. Para viver essa motivação, para procurar esta motivação, estamos a falar aqui de um ambiente de trabalho. O grande diferencial da logoterapia é que começa na sua base estrutural, porque a logoterapia ela se estrutura em 3 pilares, que é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. A liberdade da vontade é o quê? O homem é uma pessoa consciente de si própria, um homem é uma pessoa, é aquele que consegue, só ele tem essa capacidade de pensar sobre si. E esta capacidade do homem de pensar sobre si o torna livre diante dos seus condicionamentos. Isto é a liberdade da vontade. Né? A pessoa saber que eu sou livre para me posicionar diante dos meus condicionamentos, diante dos meus sofrimentos, diante dos bloqueios da vida. Eu sou livre para tomar uma decisão. Para fazer escolhas. Para fazer escolhas. Aqui está a liberdade da vontade. E depois a vontade de sentido, que é também um pilar da logoterapia, que é o quê? O Viktor Frankl define essa vontade de sentido como uma motivação primária, né, do ser humano. Toda pessoa tem dentro dela, está implícito nela, a vontade de sentido. Que é o quê? É esta motivação primária de encontrar sentido para a sua vida. Todos têm essa força interior e é uma força que vem de dentro. E depois o sentido da vida, que é a partir desta liberdade, a partir desta vontade que a pessoa tem, ela vai ali encontrando caminhos para dar sentido à sua vida. Então, sendo a logoterapia uma motivação primária que está implícita dentro da pessoa, ela não depende de fatores externos. E esse é o grande diferencial de muitas teorias da motivação, de teorias motivacionais. Por quê? Porque a motivação, ela nasce de um eu interior. Claro. Ela não nasce de uma condição, ela não depende de fatores externos. Isso torna-se tudo diferente na vida da pessoa. Por quê? Ela utiliza a motivação como um fim, mas essa motivação primária. Enquanto muitas teorias da motivação, elas são propostas ao homem como um meio para alcançar algo. Sim. Ela serve como um meio. E depois, se não alcança, também E nós precisamos ter uma razão. Exatamente. Para ser motivado. A primária talvez não dê tanto a questão da frustração, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Porque toda pessoa, estamos a falar no ambiente de trabalho, né, nós, quando projetamos a nossa vida no trabalho, claro, nós projetamos viver uma realização de vida, uma realização pessoal, uma progressão de carreira, tudo aquilo que é próprio. Né, do meio profissional. Mas e se no meio deste caminho, e se não, pode acontecer muitas coisas, e acontece muitos contratempos, muitas adversidades, e se eu não estou apoiado nesta motivação primária que há dentro de mim, eu tenho uma tendência muito forte de desanimar. Sim. Né? E aí, muitas teorias da motivação que defende a questão do comportamento, né? Essa preconiza a questão do causa e efeito, ela pode servir por um tempo. Por exemplo, quando se há... Não é mal isso, as empresas que utilizam, né, de recompensas, de comissões, e há várias formas de motivar a pessoa. Mas se isso é visto como um fim,
não consegue atingir uma realização plena da pessoa, porque nós somos um ser insaciável, nós queremos sempre mais, né? E se isso não me basta, o que vai me bastar? Exatamente. É a motivação primária, é a vontade de sentido que está implícita dentro de mim. Sim, até porque imaginemos que essa recompensa extra, um prémio, pode não se adequar à necessidade do próprio local de trabalho, que não tem uma saúde do ambiente que preserva a saúde mental. Então, de que é que vale o prémio se não existe um bom ambiente, não é? É verdade. Então, eu posso ganhar, para mim, o sentido do meu trabalho é ter um bom ambiente de trabalho, onde, não é? Então, essa motivação dentro de nós precisa de estar muito clara para fazer depois escolhas. É importante nós pensarmos assim que o sentido da vida ele se fundamenta também em duas coisas muito importantes, que são a consciência, né? O homem é o único ser capaz de pensar sobre si. E essa capacidade que o homem tem de pensar sobre si é fundamental para ele tomar decisão em sua vida. Uhum. E é o que dá a ele esta condição de viver uma liberdade interior. Uhum. Porque ele pensa. O Viktor Frankl diz assim que o ser humano ele é impulsionado pelos instintos e refreado por valores. Exato. Então, a consciência e o valor são duas coisas que têm que estar muito latentes na vida da pessoa. Uma pessoa de valor, uma pessoa que pensa no seu valor, ela é capaz de renunciar a muitas coisas fundamentada nos seus valores. Isso é um grande ponto de partida para ela dar sentido à sua vida. Exatamente. Porque o que vale, por exemplo, uma recompensa XY, mas que me leva a trabalhar 12 horas por dia, não ter... e eu perco um dos valores fundamentais, que é, por exemplo, o valor à família. Então, é preciso ter um equilíbrio. Depois nós vamos falar sobre isso. Sim. Tem um psiquiatra espanhol que fala muito desses valores, que é muito importante para uma vida estabilizada da pessoa, do trabalhador, né? Que pensa sobre si, tem consciência daquilo que ela é, da sua vida, do seu potencial, e também se apoia nos seus valores para dar sentido à sua vida. Uhum. E de que forma, então, a procura pelo sentido da vida pode ajudar, por exemplo, um desempregado ou um insatisfeito na sua função? Já falámos aqui um bocadinho. Sim. Vamos falar aqui dessas classes de valores para a gente responder isso. Sim. Tem um psiquiatra que é espanhol, Henrique Rogers, que ele fala de 3 classes de valores muito importantes na vida do ser humano, que é o valor à família, à saúde e o trabalho, né? São valores estruturais da vida de uma pessoa que a torna equilibrada em todo o seu estado emocional, em toda a sua vida pessoal, profissional. Então, não é por acaso que nós temos horas, né, do dia para o trabalho, para a família, para o descanso. Exato. Então, se nós vivemos bem este equilíbrio, né, com esses valores fundamentais que nós temos, né, do valor à família, do valor ao trabalho e do valor à nossa saúde, o que acontece? Suponhamos que uma pessoa perde o seu trabalho, né, entra no desemprego. Onde está o sentido da vida dela? Exato. Se ela tem a família, se ela está bem emocionalmente, se ela tem organizada dentro dela, né, a sua hora de descanso, a sua hora... Ela não está apoiada só num tripé. Exatamente. Só num pé. Só num pé desse tripé. Então, ela não está... O sentido dela, ela não colocou todo o sentido dela no trabalho. Ela
também valoriza a família, ela também valoriza a sua saúde. Então, vamos dizer assim, é claro, uma pessoa desempregada, nós sabemos, a pessoa precisa do seu sustento, a pessoa, né, não vou dizer que não causa uma instabilidade, não vou dizer que não preocupa, mas não leva a pessoa a uma decadência, porque ela também tem outros pilares que ela pode se apoiar. Depois, assim, existe também diversos fatores que levam a pessoa ao desemprego. Uma pessoa pode ficar desempregada porque uma empresa foi à falência e foi, né, ficou no desemprego. É duro, não é fácil, nós sabemos que o desemprego não é fácil, mas aqui está assim, uma coisa muito importante, um ponto mesmo muito fundamental, que é a consciência que a pessoa tem dela própria. Exato. Se eu tenho consciência de quem eu sou, das minhas capacidades, do meu potencial, eu não vou abaixo porque eu fui demitido, por um erro até que eu cometi, que às vezes acontece, a pessoa comete um erro e ela é demitida. Os erros acontecem, mas o que vai levar ela a viver essa situação com sentido? É o conhecimento que ela tem de si. Ela só tem conhecimento de si, sabe do seu potencial, sabe da sua capacidade. Isso não vai abalar ao ponto dela entrar numa depressão, dela entrar num estado, né, de tristeza profunda, porque o conhecimento que ela tem dela própria sobressai sobre os seus limites. Claro. Né? Sobressai sobre os seus limites. E aqui a liberdade da vontade é justamente isso. A pessoa tem a liberdade, diante dos seus condicionamentos, de tomar uma decisão, de ser livre. Depois existem outros fatores que levam a pessoa ao desemprego, como, sei lá, uma pessoa às vezes não se identificou com aquele trabalho, está no desemprego agora à procura de outro. Por quê? Porque também é importante ela olhar aí os seus valores. Né? Olha, eu tenho certos valores, aqui não me identifico com aquele tipo de trabalho. Então, existe diversos fatores. Mas é muito importante a pessoa no desemprego... Não se realizar pessoalmente, mesmo ganhando bem, mas às vezes não se realiza pessoalmente. Também e aí tantas situações. Isso é a procura da vida com sentido. Exatamente. Isso faz parte. Né? Agora, é importante a pessoa não esquecer desses 3 valores fundamentais. Porque se ela perde um, ela tem outros que dão sentido à sua vida, que vai servir de apoio para ela se restabelecer e recuperar o outro valor para firmar esse tripé. Muito bem. Evaldo, já voltamos para a segunda parte. Vamos fazer um breve intervalo e volte connosco daqui a uns minutinhos. Volte connosco. Muito bem-vindos à segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Temos estado à conversa com Evaldo Costa, ele que é pós-graduado em logoterapia e é membro da comunidade Canção Nova, que tem falado sobre o sentido, não é, da vida no trabalho. Já vamos voltar a falar sobre o tema, mas para já vamos para a nossa rubrica ver como é que está a nossa receita. Venha connosco. Então já estou aqui com a Nathalie, não é? Nutricionista de profissão e que hoje está a preparar aqui a nossa receita com feijão branco, não é? Mais uma receita rápida, saudável e nutritiva. Então, o que falta fazer, Nathalie? Sim, então aqui já está o feijão branco. É só mesmo misturar todos os ingredientes. E aqui vamos pôr então o tomate aos cubos. Assim já basta. Tomate. Muito bem. Uma colher do pimenta amarelo. Certo. Posso pôr até mais um pouco. Sim. Pimenta amarelo. Uma colher do pimento verde. Pronto, já tá bom. A salsa, um punhado, quanto basta, eu vou pôr toda porque fica bom. Exato. Envolvo ali mais sabor na salada, não é? Pois. E vamos colocar também uma pitada de sal. Assim. O sal é a gosto, depois claro, pronto, cada um. Claro. Pronto, uma pitada de sal. E o azeite também a gosto. Muito bem. Eu já vou chamando aqui o Evaldo aqui.
Evaldo, para se preparar também para degustar este. Pode ir, Evaldo. O azeite também eu gosto bastante, então capricho. E misturamos tudo. Essa receita também pode ser acompanhada assim com um peixe, acho que fica bem gostoso. Sim. Com peixe grelhado, né? Com, pronto, um frango grelhado, fica bem saboroso. Exatamente. Pode já começar a pensar prepará-lo agora para o almoço daqui a bocado. Pois. Não é? E tá feito. É uma salada que fica bem bonita, bem colorida e apetitosa. E também para criança também gosta, porque é uma coisa muito colorida, e eles também atrai para as crianças, eles querem comer. Então também é importante, assim, inovar para eles. Vamos a isso. Eu vou pôr assim, porque pronto, não sei se gostam. Obrigado. Bom que nos dá força para falar da logoterapia. Exato, exatamente. Vamos lá provar. Muito bom. Se calhar também quem gosta pode pôr também uma lima ou um limão também espremido, também deve ficar muito bom. Ou vinagre, mas enfim, acho que uma lima aqui também fica bem. Muito bom. Realmente a salsa aqui dá um diferencial. Eu gosto muito, e a salsa é muito boa porque ela também tem muita vitamina C. Então também ajuda na nossa imunidade. Então ela é bem-vinda nesse prato. Muito bom. Muito bem. Mas parabéns. Verdade. Importante que gostem e que nutra bem o nosso corpo também, né? Que também é um dos pilares assim, para a gente se manter bem dentro da saúde. É verdade. O Evaldo falou da primeira saúde, parte. Dos pilares, Né? então, Estar bem nutrido, não é verdade? É a saúde boa. Exatamente. Nathalie, muito obrigada. Eu que agradeço. Até ao próximo programa. Amém, se Deus quiser. Volte connosco já a seguir para concluirmos este tema do sentido da vida no trabalho com o Evaldo. Então, Evaldo, vamos aqui retomar, não é, a nossa conversa. Na tua opinião, a crise, hoje estamos numa crise de valores, não é, mundial, e ela pode afetar a motivação também no ambiente de trabalho, não é verdade? Com certeza. Sim, nós estamos aqui a falar da logoterapia, né, falando de uma das coisas que é fundamental para o homem encontrar o sentido na sua vida e o sentido também no seu trabalho são os seus valores, o apoio que ele dá, a importância que ele dá ao valor. Isso por quê? Porque na perspectiva da logoterapia, né, o Viktor Frankl vê o homem como um ser biopsico-espiritual. E esse ser espiritual, né, que não é a religiosidade, né, o ser espiritual é fundamentado num estudo antropológico, né, numa dimensão ontológica, onde, a partir do momento em que o homem, na sua liberdade, né, diante dos seus condicionamentos, toma consciência de si, daquilo que ele é, e consegue perceber que ele é capaz, né, de sobressair aos seus condicionamentos, quando ele consegue pensar sobre si, quando ele consegue tocar neste ponto, ele passa de um nível, vamos dizer assim, de um nível mais elevado da sua vida, que é um nível espiritual. Né? Por isso que o Viktor Frankl vê o homem como um ser espiritual, que é um ser noético. Né? O que é isso, ser noético, um ser espiritual? É um ser capaz de manifestar a sua vontade, capaz de tomar decisão, um ser capaz de exercer a sua criatividade. É uma pessoa capaz de perceber a sensibilidade da vida, ter um sentido aguçado da vida e corresponder aos desafios, fundamentado nesta busca de sentido. Então, esta consciência de si e os valores que ele tem são bases para que ele possa encontrar sentido na vida e viver a sua vida. Mas, de fato, nós estamos a viver uma crise de valores nos tempos de hoje.
E nessa crise de valores, né, os valores são o quê? Os valores são princípios, né, que regem a nossa vida. Né? Os valores morais, né, que se trata do quê? Da justiça, do respeito. Né? E a crise de hoje, qual é nessa área, nesse âmbito? É do relativismo, né? Do relativismo moral. Né? O certo e o errado depende da minha perspectiva. Então, nós hoje, de fato, vivemos esta crise de valores, né? Onde não há certo ou errado. Isso depende da forma como eu penso. E não pode ser assim. No mundo, há regras, há leis que regem a nossa vida. No caso, por exemplo, dos valores culturais, né? Das crenças, das tradições, da religião, né? E qual é a crise hoje que se vive, né? É a crise da desconfiança. Né? Não se acredita mais nos costumes de família, não se vive mais os costumes, não se vive mais a tradição. Né? O ser humano hoje vai se desvinculando de tudo isso. E numa organização, nós corremos também, a pessoa também corre esse risco. Né? Da desconfiança, a instituição, do desrespeito. Né? E depois, aqui também dos valores humanitários, né? Que toca o quê? Toca no amor ao próximo. Né? E hoje nós percebemos nitidamente uma crise, né? Onde o egocentrismo, ele está muito acentuado. Isso afeta muito a empresa. Por quê? Uma pessoa que não tem respeito, uma pessoa que só vive na desconfiança, e uma pessoa que vive o individualismo, num ambiente laboral, ela não vai conseguir viver o espírito de equipa, né? Não vai conseguir corresponder à cultura organizacional. E também vai ser muito difícil ela respeitar quem está ao seu lado. Promover um ambiente saudável. Promover um ambiente saudável. Então, isso é uma vai coisa... Vai se tornar uma pessoa tóxica, não é? Isso afeta muito. Né? Realmente há um trabalho a ser feito, né? Para resgatar isso, resgatar os valores dentro... Primeiramente na vida do ser humano, na vida pessoal. Né? Porque resgatando esses valores, com certeza, vai afetar todo... Isso é simples a gente perceber. Eu estou a lembrar que agora, por exemplo, a gente vê uma maçã podre, né? Uma maçã podre dentro de um cesto, ela vai contaminar as outras. Né? Então, nós precisamos, de fato, perceber isso. Isso se percebe através do quê? De uma dedicação no autoconhecimento. Né? Porque há pessoas que nem têm consciência. Como essa questão da perda de valores é algo vivido na sociedade, e hoje nós temos tanto contato com as redes sociais, somos influenciados por tantas coisas, né, digital, a pessoa, sem se dar conta, ela vai entrando num sistema onde ela também vai... Né, ficar despersonalizada. Vai se despersonalizando, vai. E ela nem se dá conta disso. Temos que estar muito atentos para isso não acontecer, para o nosso próprio bem, para a felicidade nossa e a felicidade de todos. E as principais dificuldades enfrentadas, quais são por estas pessoas que buscam o sentido na rotina profissional? Quando se fala, né, de logoterapia, quando se fala de sentido da vida, o sentido que nós precisamos viver na nossa vida, nós não criamos o sentido, nós não inventamos, né? Nós não pegamos uma caneta e um papel e descrevemos aquilo que vai ser o sentido para a minha vida. O sentido, ele acontece conforme a vida vai acontecendo. E uma das grandes dificuldades do ser humano é se adaptar a essas adversidades da vida, a essas situações da vida. Na rotina de trabalho, um dia não é igual ao outro.
Por mais que a pessoa faça a mesma coisa todos os dias, sempre vai haver acontecimentos diferentes dentro da mesma situação, rotina. Da mesma rotina. Vai haver situações diferentes. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, né? Ok, ela vende, mas hoje ela vende para um cliente que tem uma forma de ser, mas amanhã é outro. Ou logo depois, 10 minutos, é com outra pessoa, com outro temperamento. E pode haver, neste meio, neste intervalo, situações que vai exigir dela uma leitura, vamos dizer assim, de busca de sentido da vida, que exige uma flexibilidade. E nós estamos acostumados, né, a tendência do ser humano é essa, é a comodidade, é o prazer, né? É viver a minha vida, ninguém me chateia, e isso basta para mim, é isso que eu quero. Mas a vida exige de nós uma resposta. Sim. Né? Sim. A vida exige... Isso na logoterapia é muito importante. A vida... Não é a vida que tem que dar uma resposta para mim. Sou eu que tenho que dar uma resposta para a vida. E esta resposta implica o quê? Uma atitude ativa da minha parte. E aqui exige de nós o quê? Flexibilidade, adaptação. E é esta adaptação que nós temos dificuldade de viver. Mas é possível se eu acredito que a minha vida pode ser vivida com sentido. Sim. É preciso sair do comodismo, é preciso deixar de lado, né, aquilo que é seguro, o muitas conforto, vezes, exato, e partir para aquilo que faz sentido. Exatamente. E a logoterapia pode auxiliar também na prevenção do burnout, não é? Tão falado nos últimos tempos, ou de outros transtornos ligados à desmotivação. Não é verdade? Isso realmente é um tema muito falado hoje. Eu tenho um livro que fala muito sobre o burnout, que é um livro de um psiquiatra, Roberto Almada. Ele é brasileiro, né? O livro chama-se O Cansaço dos Bons. Ele tem uma parte do livro que dedica muito sobre o burnout. Sim. E como um trabalhador pode prevenir-se do burnout, né? E então a logoterapia, ela trata de questões existenciais, né, do ser humano. É uma análise existencial da pessoa. E nós aqui na vida de trabalho, principalmente, e nos tempos de hoje nós vemos com tanta pressa, né, para resolver os problemas da empresa, a correria, a competição que há, a busca de lucros, isso pode gerar na pessoa um desconforto muito grande. Por quê? Isso pode privar a pessoa de algumas coisas. Como é um trabalhador saudável dentro de uma empresa? O que implica, né? Quais as características de uma pessoa saudável? Né? Tratando assim de um sentido existencial, eu apontei aqui, né? Uma pessoa que exerce o trabalho criativo, né? Uma pessoa saudável. Ela tem a liberdade para exercer a sua criatividade dentro da sua área de atuação. Isto faz parte, o ser humano se sente bem com isso. Isso é muito importante. Outra característica, outra coisa que nós podemos identificar, né? Aquilo que no trabalho vamos dizer assim, é desenhado pela pessoa. Ela tem participação naquilo, ela tem voz ativa. Aquilo se torna agradável para ela. Aquilo traz uma realização. Aquilo que também, vamos dizer assim, que parte da pessoa. Sim. Não Não só do outro, mas ela consegue ter esta parcela de participação naquele projeto, naquilo que ela está a fazer. Isso faz com que ela se sente livre, isso faz com que ela se sente responsável. Isto é bem-estar no trabalho, isto é saúde. Né? Porque a pessoa ela sente que faz parte daquilo. Exato, mas isso... temos estado a falar sobre a questão de
nós, enquanto reconhecermos o sentido de vida no trabalho, naquilo que realizamos e até com os nossos valores podermos escolher, fazer escolhas, não é? Se é indicado, se não é indicado, se está dentro daquilo que para nós tem um sentido de vida, mas também não descarta a responsabilidade das empresas, não é? Das organizações, não é? Relativamente aos seus colaboradores, não é? Da importância de promover esses objetivos existenciais, não é? É verdade. Isso, claro, isso previne... O que estavas a dizer sobre o burnout, se for alguém que tiver essa liberdade... Com certeza vai ser muito difícil dela entrar numa situação de burnout. Né? Porque uma pessoa, por exemplo, ao contrário daquilo que eu falei, né? Uma pessoa que não consegue exercer a sua criatividade no trabalho, ela começa a entrar num estado de esgotamento. Ela começa a entrar naquele espírito de sacrifício que não é escolhido. Nós, quando vivemos um sacrifício de livre e espontânea vontade, uma pessoa tem um desafio no trabalho, ela vive um sacrifício, mas como ela se sente livre para fazer aquilo, se sente criativa, ela é capaz... E tem confiança, né? Tem confiança, ela é capaz de ultrapassar aquilo. Mas quando ela é forçada a viver um sacrifício, começa a entrar ali numa insatisfação que pode gerar uma situação muito difícil. Por exemplo, a pessoa mais do que ela dá autonomia em ter que fazer, é a obrigação. Né? Claro, todos nós temos obrigações. Claro. Né? Todos nós temos obrigações e cada pessoa é responsável para fazer aquilo que compete. Mas há determinado tipo de obrigação que dá cabo da vida da pessoa. É verdade. Eu posso dar um exemplo, por exemplo. Olha, uma pessoa que é obrigada uma pessoa é obrigada, por exemplo, a escrever algo num contrato que não é lícito. Entende? Ela é obrigada. Só que ela tem valores. E ela entra num conflito interior por quê? Mas os meus valores não permitem isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue ainda não teve essa consciência de pensar sobre si, de ter o conhecimento de si, de sobressair sobre os seus limites e, se for possível, dizer, ser transparente, falar. Se calhar ela ainda não atingiu esse campo espiritual, não conseguiu sair desse nível psicofísico para atingir este campo mais elevado do seu ser espiritual, de exercer a sua vontade, a sua decisão, a sua liberdade. E ela faz algo por medo. É obrigada. Mas a consciência dela depois leva ela a refletir sobre a sua atitude. E a pessoa depois deita na sua cama e ali começa. Mas você não está a ser coerente com os seus valores. Isso desgasta. Claro. E isso deixa a pessoa doente. Né? Então é preciso haver essa parceria entre a liderança e o colaborador, né? Para evitar tudo aquilo que pode desgastar a pessoa e evitando isso, evita também as situações piores, que, no caso do burnout. Exato. E aí a responsabilidade dos líderes, não é? É poderem criar ambientes que favoreçam a descoberta desse sentido de vida dos seus colaboradores, não é? E de promover, talvez... Sim. Uma autotranscendência, não é? De que modo é que a autotranscendência contribui para esse bem-estar no ambiente de trabalho? A autotranscendência na logoterapia, ela também é algo muito importante, né? Por quê? Porque o ser humano, o Viktor Frankl diz isso, não sei até se eu apontei aqui, que o ser humano, o ser humano, ele foi criado para não viver para si próprio, mas para sair de si, para ir além, né?
Que sentido faz uma pessoa ter todo o conhecimento que tem se ficar só com ela mesma? Mas quando ela coloca isso para fora, quando ela exerce toda a sua capacidade, o seu potencial que tem como ser humano, com a outra pessoa, quando ela se autotranscende, ela sai de si para ir em direção ao outro, isso cria um ambiente estável, isso cria um ambiente que favorece muito o ambiente laboral. Então, torna mais humano, mais acolhedor, não é? Mais humanizado. Isso mesmo. Então, uma das coisas importantes nessa autotranscendência é o amor, né? O amor, essa capacidade que o ser humano tem de amar, ela é importante porque ela dá à pessoa a condição dela olhar para o outro além dos seus limites. Isso aqui é importantíssimo no ambiente de trabalho. Porque se uma pessoa fica só ali, mas aquela pessoa, ela é assim, ela é assada, desse jeito, não suporto ela. Mas ela é um ser humano. Entende? E a logoterapia nos chama a autotranscendência. O que ela tem de bom? Tudo bem, eu já sei aquilo que ela tem que eu não gosto, mas o que ela tem de bom? Então, esta inversão dos nossos pensamentos em relação ao outro é uma autotranscendência. Nós saímos de nós. Saímos de nós para ir ao encontro do outro. Nós ganhamos a outra pessoa. Este acolhimento, essa proximidade é muito benéfico no ambiente de trabalho. E nesta realidade do sentido no trabalho também, a logoterapia pode ajudar também os jovens a encontrarem o seu propósito profissional. Pode. Não é? É muito interessante. Pode, porque assim, quem é que define a vida de uma pessoa? É o sentido. E quem dá sentido à vida desta pessoa é ela própria, ninguém mais. Claro. Uma vez eu ouvi uma jovem que veio ter comigo e disse assim: o meu pai não é a favor desta carreira que eu quero seguir. Mas é assim, eu sei que os pais querem o melhor para os filhos. É verdade. E na cabeça da pessoa, do pai, não, mas aquela profissão que ela está a escolher, aquilo ela não vai ganhar muito bem. Exato. Aquilo é difícil arrumar emprego naquela área. Mas é a escolha dela. Exato. Então, a logoterapia, ela ajuda muito o jovem porque ele dá ao jovem esta capacidade de acreditar no seu próprio potencial e de não esperar do outro, de terceiros, o sentido para a sua vida. Ela própria é responsável. A partir do momento que ela toma uma decisão, é isso que eu quero seguir, ela é responsável por essa decisão. Então, é um caminho que ela tem que fazer. E o terceiros, o pai ou outros, seja quem for, por mais que enxergue aquele caminho que não sendo o melhor para ela, mas é o caminho dela, né? Custa um pai dizer isso, custa um pai deixar a pessoa tomar uma decisão, porque nós queremos o melhor, queremos proteger e às vezes queremos até controlar. Exato. Mas é a pessoa que tem que decidir, né? E essa decisão, se não for a melhor, lá na frente, a busca de sentido da vida que ela está à procura vai ressignificar, vai dar outras oportunidades. Exatamente. É melhor assim do que ela chegar lá na frente e dizer assim: poxa, eu queria ser enfermeira, mas o meu pai disse que eu precisava ser médico. E aí fica difícil, né? Exato. E de forma a terminar, porque estamos mesmo a terminar, não queria terminar sem o que é que as organizações podem fazer para contribuir para que os seus colaboradores não percam o sentido da vida no seu trabalho. Bom, uma das coisas que pode-se fazer é a dedicação à formação dos colaboradores, né? Eu hoje tenho ido em algumas empresas para criar um programa de formação para colaboradores com os conceitos da logoterapia e em alguns módulos, né, nós trabalhamos com aquele grupo a questão
do sentido da vida do trabalho, aplicando os conceitos, né? Primeiro, por meio de uma fase de autoconhecimento, autoestima, e depois partimos para a parte da gestão emocional, gestão de conflitos, né? E ferramentas para lidar com os desafios, mas tudo isso com a questão da logoterapia, do sentido da vida. Muito bem. Isso dá muito resultado, né? Por quê? Porque todos falam a mesma língua. Né? E eu tenho reparado nisso. Eu estive a dar formação numa escola aqui em Fátima, né? E eu percebi que uma pessoa da secretaria me disse assim: todas agora estão a falar a mesma língua. E acontece uma situação, elas logo lembram da logoterapia. Olha, temos que fazer isso, porque aprendemos isso na formação. Olha. Entende? Então, isso é muito bom. Claro, se cada pessoa é responsável pela sua vida, Própria, sim. né? Mas quando um grupo se dedica, se aprofunda, isso também dá muito resultado. Isso é muito bom. E eu vejo que as empresas podem hoje favorecer isso para os colaboradores. Sem dúvida. E todos só têm a ganhar. Né? Hoje, eu acho que uma das grandes preocupações do século XXI é o chamado à humanização. Exato, é mesmo. É urgente, né? Porque uma empresa não se constitui só de recursos materiais financeiros. Né? É preciso o recurso humano, exato, que é o principal dentro de uma empresa. Se a pessoa não estiver bem, não vai correr bem. Exato. Hein? Muito obrigada, Evaldo, por estares aqui e por nos formares também nesta dimensão da logoterapia. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigada também a si que esteve desse lado. Volto no próximo programa e até lá, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.